A gente vai começar essa Semana do Decorador com um novo olhar, onde a gente escolheu valorizar e aproximar e mostrar um pouco mais para vocês tudo aquilo que é manual, artesanal, que envolve pessoas e envolve um processo super criativo por trás. E a gente escolheu começar com a Rosa dos Ventos, onde eu tô agora, aqui com a Cris e o Edson, que vão me ajudar a mostrar todas as etapas de criação de uma peça, desde o começo até o final e o acabamento dela. Perguntam muito pra gente na Teodora por que uma peça feita à mão e muitas vezes uma peça da Rosa dos Ventos demora tanto tempo para ficar pronta. Peguei uma colinha para contar para vocês todas as etapas de fabricação dessa peça, que vão desde o torno, a secagem, a lixação, a uma primeira queima que ela fica nesse formato do biscoito, a lavagem, a uma esmaltação, uma segunda queima e finalmente uma lixação que finaliza. E para concluir a nossa visita aqui, uma das coisas que me encantam, que eu queria mostrar, é que todas essas peças elas são muito multifuncionais. E a Repolhuda principalmente é uma delas. Ela tem assim 7 tamanhos. Essa grande, eu tive recentemente na casa de um cliente nosso, um apartamento super moderno, super minimalista, e ela era a única peça de uma mesa de centro, que parecia até uma coisa de arte muito legal. E ao mesmo tempo a gente já fez muitas mesas de um brunch, uma coisa para receber, onde ela vira até um balde de gelo. Eu acho que quando a gente cria uma coleção, ela pode vir desde uma viagem, desde uma revista, um livro de arte, museus, ou até mesmo de um piso bonito ou de um teto. Pode ser no Vaticano, pode ser num lugar mais simples, mas eu acho que se você está de olho aberto, tudo isso pode ficar te trazendo inspiração. E o fato de eu ter morado em Milão, estudado lá 4 anos, que eu respirei design por muito tempo e toda a minha formação foi de um jeito ou de um outro criativa. Então a gente está sempre buscando e olhando o mundo de uma forma mais diferente. Até quando eu fiquei grávida, que veio essa inspiração mais lúdica, mais pensar como é que ia ser uma infância, ou num lápis de cor, uma criança desenhando, e de uma coisa mais manual, mais artística, feita à mão, depois vai pro digital. Só vou aprontar. E com esse universo de clientes da Má, a gente acaba criando quadros desde coisa mais minimalista e moderna para uma coisa mais romantizada e clássica também. Vou arrancar sua faca. A Fê uma vez estava numa viagem na Namíbia e me mandou umas fotos de um observatório que ela foi, que é um dos lugares que tem vista do céu estrelado mais bonitas que tem no mundo. E aí quando eu vi aquelas fotos fiquei apaixonada, eu falei, alguma coleção vai ter que nascer disso. E a gente começou a criar formatos para os quadros, onde a gente pudesse colocar essas fotos de céu embutidas. Olá, eu sou o designer Humberto da Mata e bem-vindo ao meu estúdio. Eu sou formado em arquitetura e trabalho como designer há 6 anos. Uma das minhas primeiras coleções, é uma que eu continuo produzindo até hoje, é a coleção Cloud. E, na verdade, a grande inspiração foram as listras do tecido. Dessas listras eu tive a ideia de desconstruir o estofado, então por isso que ele é feito de várias tiras e depois eu reconstruo a peça dando um formato novo. E depois dessa coleção vieram vários desdobramentos e utilizando diferentes tecidos e diferentes padrões de trançado. Essas peças são todas feitas manualmente aqui dentro do meu estúdio, por uma equipe de costureiras. Esse trabalho das tramas, ele tem muito a ver com o tecido e com as possibilidades que o tecido me dá. Então, os tecidos mais elásticos, eu consigo fazer essas tramas que são mais desordenadas, por exemplo. Nos tecidos mais rígidos, como o linho, eu faço as tramas mais ordenadas. E o interessante é que isso tem a ver com a própria construção do tecido mesmo. Então, tem esse diálogo entre o material que eu utilizo e o formato da peça que é produzida. E ponto alto nessa visita do Humberto especificamente é o uso e a importância das cores. O meu trabalho sempre foi muito marcado pelo uso das cores, é um assunto que me interessa muito. Então é sempre algo que eu gosto de explorar dentro dos projetos. Nos próximos dias a gente deve lançar uma coleção exclusiva com a Teodora, que foi uma coleção pensada para a Teodora, baseada nessa experiência nessa parceria que a gente tem de vários anos já. Tá bem a cara do site, eu acho que vai ficar super legal. Comecei com as peças justamente pela praticidade e pelos diversos usos que a peça dá.
Você pode usar ele em diversas ocasiões, em diversas maneiras. Você pode apoiar ele, seja um vaso, você pode apoiar com comida, então você pode servir um aperitivo, você pode servir uma torta, um bolo. Então eu gosto disso dos meus produtos, da sua versatilidade e da praticidade que eles têm. Eu uso muito mármore, porque eu acho uma pedra incrível. Ele permite ser um produto único, né? Cada mármore tem um veio, cada mármore tem tipo uma história, porque eu acho que isso que dá uniformidade e isso que deixa ele único, né? O cliente que compra, ele vai comprar essa peça, não vai existir igual, não vai existir nem parecido, porque os veios, eles fazem caminhos totalmente diferentes que dão essa uniformidade na peça. A gente tá começando a usar as peças juntas, coladas, né? Pra mostrar, evidenciar a diferença de cor, a diferença dos veios e como o mármore consegue se encaixar entre si. Uma das peças mais icônicas são os hexágonos regulares, que eles têm lados iguais, então eles possibilitam que um se encaixe no outro, formando assim um jogo, como se fosse uma colmeia, assim. Então as pessoas gostam de comprar 2 ou 3 peças para justamente fazer uma cena, juntando eles, que fica uma coisa muito incrível. Para concluir essa nossa semana de designers, a Nara Ota, que está com a gente já há alguns anos, ela tem impresso no trabalho dela uma característica muito delicada, muito afetiva, muito emocional, que eu acho que encanta todo mundo que olha pela primeira vez. Comecei com joalheria quando eu tinha 16 anos. Meu interesse sempre foi um pouco de produto, porque afinal de contas minha mãe tinha uma loja de decoração há muitos anos atrás. E eu sempre convivi muito com esse tipo de pessoal, assim, as pessoas trabalham com criação e etc. Então, eu acho que para mim foi sempre muito importante essa convivência. As técnicas de joalheria me ajudaram muito na produção das peças, porque são muitas coisas que a gente vai aprendendo com relação à fundição, acabamento, banhos, que trazem pra gente uma preciosidade nas peças que eu crio. Eu comecei com a coleção da Fábula, que é uma coleção que tem as bailarinas. A história das fábulas influenciou bastante no meu trabalho nessa criação dessa primeira coleção, que é bastante lúdica e traz um valor muito afetivo para mim. Eu estava tendo uma conversa aqui com a Nara que eu queria até conseguir reproduzir para vocês, que a gente está tentando ao máximo, inclusive nessa semana, valorizar tudo que a gente tem de design no Brasil e de design no mundo. E eu tive numa feira de Oslo, de decoração no ano passado, onde a gente viu muita coisa com um aspecto minimalista de design escandinavo que me encanta muito, mas que muitas vezes o design minimalista ele pode ter os seus traços ainda um pouco frios. E no trabalho da Nara a gente tem esses traços tão delicados de um design minimalista, mas de alguma forma com traços muito afetivos que representam muito o Brasil. Quero ver se você tem atitude, se vai encarar. Será que eu me mexi muito? Não? Eu acho que tá gravando? Agora eu tô Não, espera. Como é que eu comecei antes? Já esqueci. Muita relevância, muito barulho. Ai, deixa eu começar de novo. É uma peça muito... Calma. Não, eu errei. Como que se diz? Nossa, já me perdi, desculpa. Yes, deixa eu ver.